Estenda sua mão na minha direção que eu já quero começar profetizando para a sua vida que essa confusão não vai continuar. E o que estava dando errado na sua vida vai passar a dar certo. Que bom você chegar aqui. Deus falou muito forte ao meu coração que eu precisaria te entregar essa mensagem hoje. Presta aqui alguns minutos, porque eu sei que você vai receber algo muito forte de Deus. Inclusive, eu não sei se você prestou atenção, mas ultimamente muita coisa tem se levantado ao contrário na sua vida. Algumas barreiras e batalhas se levantam exatamente para o nome de Deus ser glorificado. E o Senhor me entregou hoje uma responsabilidade muito grande. Deus me entregou uma mensagem que está no livro do Gênesis, capítulo 26, e no versículo 22. E eu vou ler essa mensagem aqui para você. E enquanto eu leio, já vai fazendo uma coisa aqui pela fé, que é deixando o seu nome nos comentários, porque no final da mensagem eu quero apresentar sua vida em oração e eu tenho certeza que o que Deus fará será coisa grandiosa, porque Ele sim pode todas as coisas. Gênesis capítulo 26 e versículo 22 diz assim: E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: Porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Presta bastante atenção nisso que eu vou te dizer aqui, porque a mensagem que Deus me entregou é uma coisa muito profética, é algo muito forte, muito forte. A Bíblia vai dizer no capítulo 26 que Isaac ele vai habitar nas terras de Gerar. E o rei daquelas terras era um rei filisteu chamado Abimeleque. E esse homem chamado Abimeleque, ele recebe Isaac, ele dá espaço para Isaac. Ele permite que Isaac plante, ele permite que Isaac semeie, ele permite que Isaac viva naquele lugar como um outro cidadão. Só que começa a acontecer algo, presta muita atenção nessa mensagem aqui, porque eu tenho certeza que a resposta que eu estou te entregando hoje vai se encaixar no que você precisa. Isaac recebe a oportunidade de semear na terra de Abimeleque. E o texto vai dizer, olha o que está escrito aqui. Gênesis 26, versículo 16. Disse também Abimeleque a Isaac: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tu tens feito do que nós. A Bíblia vai dizer que Isaac, ele trabalha duro, ele se empenha, ele avança ao ponto de incomodar. E isso aqui já começa a falar com você, porque algumas pessoas se incomodam com o seu avanço, com a sua evolução, com o seu processo de melhoria. Vou lhe dizer uma coisa, prosperar não é para todo mundo. Muita gente acha que prosperar é enriquecer financeiramente. Isso não está direcionado ou apenas facultado ao financeiro. Prosperidade abrange todo um leque. Prosperidade é espiritual, é conjugal, é profissional, é intelectual, é financeiro. E é isso que acontece com Isaac. O contexto bíblico vai dizer que Isaac ele prospera tanto, mas tanto, que o rei se incomoda e expulsa ele da terra. Olha bem para mim aqui. Quantas pessoas você não conhece que se incomodam? Vou repetir essa frase. Quantas pessoas você não conhece que se incomodam com a sua melhoria? Que não se incomodam, ou melhor dizendo, que se incomodam com o seu jeito, com o seu avanço, com o seu progresso, com o que você tem feito, que tem melhorado sua vida. Fala para mim, quantas pessoas não se incomodam? Porque tem gente que fica chateada se você melhorar de vida, se você mudar de cidade, se você é promovida, se você tem uma condição de vida melhorada. Tem gente que se incomoda com isso. E é o que acontece com Isaac. A bênção de Deus, a prosperidade do céu, não está facultada ao que algumas pessoas pensam. Muita gente acha que Deus tem prediletos e escolhidos no sentido
de salvar e não tem. Ele morreu por todos. Mas existem chaves. Isso aqui é profundo. Existem acessos. Existem portas. Existem mistérios que poucos irão se esforçar para entender. Quantos Moisés houveram na Bíblia? Quantos Ezequiéis? Quantos Eliseus? Tudo bem que poderiam existir vários na época que eles viveram, mas distintamente para fazer o que cada um fez dentro da sua função. Só existiu um José que marcou o Egito, foi o José, filho de Jacó. E o que eu quero dizer para você é que existem coisas que Deus vai usar a sua vida para fazer e algumas pessoas à volta não ficaram felizes. Aí entra a história de Isaac. Isaac está crescendo, está prosperando, mas alguém se incomodou com o crescimento, ao ponto de expulsar esse homem. Tudo bem, Isaac tem que sair da terra, mas a bênção não saiu de Isaac. Tem gente que acha que a tua prosperidade depende do terreno dela ou dele. Tem gente que acha que a tua prosperidade depende da influência. Só vai crescer se você receber algum padrinhamento dela. Só vai prosperar se ela indicar você. Tem gente esquecendo que a sua bênção, a sua prosperidade não provém da terra, provém do céu. O texto vai dizer que Isaac sai da terra de Gerar e vai cavar os poços que o seu pai, Abraão, havia deixado cavado, mas os trabalhadores de Abimeleque entulharam os poços, os filisteus. E os trabalhadores de Isaac começam a desentulhar os poços. O texto diz que ele encontra águas vivas, mas os homens inimigos se aproximam e dizem assim: esse poço é da gente. Isaac é águia, Isaac não debate, Isaac não perde tempo lutando por algo que ele sabe que tem potencial de alcançar bem maior. Eita Jesus! E Isaac dá um nome para o primeiro poço. O nome do primeiro poço se chama Ezeque, que quer dizer inimizade. Isaac olha e diz assim: se tem inimizade aqui eu não fico, eu saio. Ele vai embora e cava o segundo poço. Quando novamente encontra água, os mesmos homens se aproximam e dizem: esse poço é nosso, a terra é nossa. Isaac olha e diz: fica de novo com o poço, mas eu vou batizar esse agora de Sitna, que quer dizer terra de contenda. Aonde tem inimizade em Ezeque, ele não fica. Aonde tem contenda, ele também não fica. Sabe por quê? Isaac sabia que a inimizade e a contenda eram dois fatores cruciais para fazer o processo de prosperidade travar. Pega isso aqui para a tua vida hoje. Se você está em um lugar onde tem inimizade e contenda, fuja. Saia. Até Jesus Cristo deu testemunho disso. Jesus disse que uma casa dividida não prospera. E ele deu direcionamento até o inferno. Ele disse: Satanás não expulsa Satanás. Ou seja, até o inferno é organizado. Isaac, Gênesis 26, versículo 18 e 19, você precisa ler. O texto vai dizer que ele passa por dois poços, Ezeque e Sitna. Um se chamava inimizade e o outro contenda, mas ele não ficou em nenhum dos dois. E agora ele encontra o terceiro poço, que ele mesmo cavou. O terceiro poço ele chama de Rehobote, que a expressão mais próxima quer dizer: Deus me fez prosperar e alargou as tendas, alargou as terras. Deus está falando com você hoje. Não fica na contenda, não fica na inimizade. O que Deus vai fazer na tua vida é coisa grande, é coisa linda, mas não perde o teu tempo na inimizade. Não perca o seu tempo na contenda. Algumas pessoas fazem questão de viver só de contenda e de inimizade, mas você não nasceu para isso. Já escreve aqui nos comentários, deixa eu ver teu comentário. Escreve assim: não ficarei na inimizade, não ficarei na contenda. Deus está te alertando. Deus está te dando direções, te dando direcionamento. E se eu fosse você agora, nesse exato momento, eu começava a receber e tomar posse. Porque eu tenho certeza, não é a primeira vez que Deus fala contigo sobre isso, não. Não é a primeira vez. Ou é? É a primeira vez que Deus fala contigo sobre inimizade e contenda? Então recebe. Já recebe e escreve aqui: eu tomo posse. Escreve: eu tomo posse.
Tem uma porta de prosperidade que vai se abrir para você ainda esse mês. Está pronta para ouvir a notificação de Deus? Uma porta de prosperidade está se abrindo esse mês para você. E o dono do trono branco, o leão da tribo de Judá, o Alfa e o Ômega, ele me pediu para eu te advertir que antes que essa porta se abra, você vai precisar se afastar de algumas pessoas. Apertou? Ficou difícil? Ainda dá tempo de rejeitar a mensagem se quiser desistir. Mas se você vai ficar, presta atenção. Sempre que Deus vai fazer algo grande na nossa vida, sempre. Quando Deus quis testar a fé de Abraão, ele pediu Isaac. Gênesis 22, Gênesis 23. Pega o teu filho, teu único filho, e leva até o Monte Moriá, as terras de Moriá. E lá eu te farei o que deve ser feito. Deus deu um sonho grande a José. Mostrou a José molhos de feno se curvando diante do dele. Mostrou a José estrelas, sol e lua, mas não mostrou o pódio. Não contou o que aconteceria. José pagou um alto preço antes de ser governador. E hoje, o Senhor manda te avisar que tem uma porta grande, uma porta muito abençoada se abrindo para você. Olha para mim. Você vai lembrar exatamente do que eu estou dizendo aqui. Uma porta abençoada está se abrindo para você, mas antes disso, Deus vai afastar. Ele vai lhe dar direção para você se afastar. A palavra correta é essa. Ele vai lhe dar direção para você se afastar de pessoas que não serão viáveis acompanhar essa evolução da sua vida. E eu não sei que horário é esse que você recebe, mas o céu me trouxe aqui para te dizer: te prepara para uma grande reviravolta. Você no futuro vai testemunhar e o nome do Eterno será glorificado. Se recebe? Deixa um amém nos comentários. Você não vai recusar essa oração que eu vou fazer agora. Esse momento é de oração. Aproveita agora e já coloca aqui o nome das pessoas que você ama. Eu quero orar com você. Ou vai recusar? Vai recusar a oração? Então faça um ato de fé. Pega aqui, clica nessa seta, ou então copia o link e manda para as 3 primeiras pessoas da sua lista de contato. Roberto, eu não gosto de mandar para os contatos. Então coloca só nos seus status, nas suas redes sociais. E eu tenho certeza que o nome do Eterno vai ser glorificado do mesmo jeito. Eu quero fazer um momento de oração. Eu quero clamar pela sua vida. E eu não sei qual é a luta, qual é a batalha, eu não sei qual é a dificuldade que você vem vivenciando, que você está enfrentando. Mas eu quero orar com você agora. Amém? Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, é na autoridade do seu nome que eu apresento esta vida agora, Jesus. Eu coloco todas as lutas, eu coloco todas as dificuldades que essa filha ou esse filho estão passando. Eu coloco na tua dispensação por misericórdia. E eu peço o auxílio do céu. Eu peço a ajuda da Trindade maravilhosa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu peço hoje que aonde houver alguém que necessita de um alargar, um abrir de portas, um alargar de caminhos, que precisa de uma movimentação do céu na terra, eu coloco essas vidas em tuas mãos. Meu Pai, eu não sei qual é a maior dificuldade que essa guerreira ou esse guerreiro vem passando, mas eu te suplico hoje, coloca a providência, concede o que eu não consigo. Senhor, eu apresento as áreas de saúde, eu apresento a área financeira, a área psicológica, a área amorosa. Senhor Jesus, mesmo que às vezes estejamos com pouca fé,
O Senhor disse que se a nossa fé for como o grão de mostarda, não é do tamanho, é como, é a qualidade. Mesmo sendo a menor das sementes, se destaca entre elas. Se nossa fé for genuína, mesmo sendo pequena, mas nós temos fé em Ti. Como essa palavra que o Senhor disse, eu faço dessas palavras essa oportunidade de oração. Que a nossa fé seja como aquele grão de mostarda, aquela semente que não se mistura entre outras. E é por isso que pela fé eu já oro pedindo ao Senhor, concede livramento, concede graça, Pai, concede libertação, concede cura, meu Deus. Eu não sei quais são as verdades que essa pessoa precisa, sabe, Pai, superar. Eu não sei quais são as dificuldades, eu não sei quais são as mentiras que contaram, mas hoje eu coloco em Tuas mãos. E eu peço, vai limpando o sangue, meu Deus. Vai limpando os vasos sanguíneos. Vai repreendendo todo o mal, todas as dores, todas as ciladas, todas as frustrações. Eu coloco em Tuas mãos nesse dia de hoje. E no nome de Jesus Cristo, eu entrego cada vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode escrever a palavra amém. Você pode escrever a palavra... Escreva aqui nos comentários a palavra amém. Isso, escreva amém. Olha para mim. Nessa oração, Deus falou muito forte ao meu coração que Ele vai soprar um vento favorável. O vento será favorável. E eu não sei o que precisa ser resolvido. Eu não sei o que precisa ser solucionado na sua vida. Mas eu sei de uma coisa. Deus conhece você por dentro e por fora. E Ele sabe quais são suas reais necessidades. E nessa oração Deus disse, vou soprar um vento favorável. E você vai tomar posse. Você recebe? Então faça aqui um trabalho agora de mensageiro e mensageira. Já manda essa oração para as 3 primeiras pessoas que você sentiu no coração. Roberto, as 3 por quê? É representativo. Uma em nome do Pai, outra em nome do Filho, e mais uma em nome do Espírito Santo. Faz isso. Faça isso para a glória de Deus, porque eu creio que a sua oração, eu creio que o seu clamor ainda chama a atenção de Deus. Faça isso agora. Não saia sem enviar para alguém. Tá bom? Que o santo e poderoso nome de Jesus resplandeça na sua vida. Eu tenho algumas coisas de Deus para te falar aqui hoje. E se você quiser rejeitar, você está tendo a melhor oportunidade agora. Mas se você ficar para ouvir, acredite, você não vai perder nada. Então tá pronta para ouvir? Tem certeza? Ainda dá tempo de sair da mensagem. Mas se ficar, promete para Deus, para mim não. Que se eu falar algo que você não concorda, você vai dizer aqui nos comentários. Mas se eu falar algo também que tenha total ligação com você, você também vai concordar. Combinados? Então escuta. Às vezes você fala tanto em mudança, você fala tanto em melhoria, você fala tanto de evolução, de crescer, de prosperar, de evoluir. E o pior de tudo é que eu também já falei isso muitas vezes. Mas quando a gente quer melhorar, sem fazer esforços, não passa de uma vontade. É um desejo que é praticamente impossível de se tornar real. Aí hoje Deus colocou você aqui só para eu te entregar essa notificação. Antes que você exija a mudança das pessoas que estão à sua volta, do lugar onde você frequenta, faça a sua parte. Faça seus esforços. Uma coisa é certa. Quando a mudança que eu quero não depende de mim, já que não muda o que está à minha volta, ou eu mudo, ou eu me mudo. Agora fala para mim. O que eu falei aqui faz sentido ou foi só besteira? Pelo amor de Deus, troque esse chip, bloqueie o contato, exclua da sua lista telefônica, coloque
restrições para não receber a chamada dessas pessoas. Mas, por favor, não permita mais que essas pessoas falsas regressem para a sua vida. E eu estou falando isso aqui sobre uma coordenada do céu. Porque tem gente que é igual serpente. Só troca de roupa, só muda de pele. Mas o comportamento é o mesmo. E Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você: não permita mais que as pessoas que colocaram você para baixo, com ilusão, com mentira, sabe, com descaso, com falsidade, voltem para a sua vida. Algumas pessoas já nasceram com esse propósito. E eu não estou falando aqui de salvação. Eu estou falando da vontade pessoal de cada um. Tem gente que não está pronta para ver o teu sucesso, nem o teu brilho. E mesmo que você não tenha nada material, mas continue brilhando como uma lâmpada acesa na presença de Deus, vai continuar incomodando. Então não coloca na tua vida pessoas que já fizeram você se sentir arruinada, desprezada, debochada, criticada e tantas outras hadas por aí. Não permita mais. Faça da sua vida um cofre pessoal. Coloque a senha e não mostre para ninguém. Guarde em segredo. Porque aquilo que ninguém sabe, ninguém tenta estragar. Eu acredito que outra mensagem mais clara do que essa é impossível. Se você recebeu e vai colocar em prática, deixa um amém aqui nos comentários e dá um glória para Jesus bem alto e bem forte. Eu posso orar pela sua vida financeira agora? Como é essa oração? Calma. Eu posso orar pela sua vida financeira. Só que eu vou orar pedindo a Deus para Ele lhe dar sabedoria aqui, para você administrar o que vai chegar para sua mão. Algumas pessoas acham que só o fato da gente orar, Senhor, manda o socorro, manda o recurso. Mas tem gente que pega o recurso, pega o socorro e destrói. E eu volto a dizer, o problema da pessoa nem sempre é o dinheiro, é a falta de organização. Não amadureceu. O socorro que chega agora, ela já gasta, já destrói, já acaba, já faz conta. E o meu pedido de oração hoje é para Deus lhe dar sabedoria para que você possa administrar. Então, se você precisa receber essa oração, você coloca o seu nome aqui. Roberto, eu preciso receber essa oração. Eu confesso que eu preciso de sabedoria financeira para administrar o que Deus vai colocar na minha mão. Roberto, mas eu nem tenho nada, mas vai chegar. E quando chegar, você vai saber administrar. Então, coloca o seu nome aqui. Eu vou lhe apresentar em oração agora. E em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu creio, eu tenho fé que você, exatamente você vai ser muito, mas muito direcionada por Deus para administrar o que é seu. Posso orar? Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu coloco em tuas mãos em oração cada vida dessa, pedindo ao Senhor sabedoria do alto. Livro de Gênesis, a sua palavra diz que no capítulo 41, José se tornou o governador do Egito. O Senhor abriu entendimento, discernimento e deu a ele a sabedoria do céu para decifrar o sonho, sabendo administrar durante 7 anos de bonança e 7 anos de prosperidade. Deus, eu peço ao Senhor uma parcela, eu peço ao Senhor uma porcentagem ou a totalidade de uma sabedoria semelhante à de José, que foi a sabedoria do céu que o Senhor entregou na mente dele. Coloca a sabedoria na mente dessa pessoa, meu Pai. Libera para ela os mistérios, libera para ela os direcionamentos, e para a glória e excelência do teu nome, eu peço que no dia de hoje, o discernimento, o entendimento, as coisas que foram ocultas aos grandes, o Senhor coloque visível aos pequeninos, como o Senhor Jesus disse. O que foi oculto aos homens eu revelei aos pequenos. Então nos revela a sabedoria do céu, o discernimento, Pai, os seus mistérios, para que essa pessoa saiba administrar o que vai chegar para a mão dela. Oh, glória a Deus! Para que ela saiba administrar o que o Senhor vai colocar na mão dela. Aleluia! Para que outras vidas sejam iluminadas e abençoadas com o tamanho e a proporção da bênção. Meu Deus, eu profetizo em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Você recebe? Então já escreve aqui: eu tomo posse. E eu não sei se na sua família, eu não sei se na sua casa, eu não sei se no seu hall de amigos você tem alguém que você olha para essa pessoa e diz: fulano precisa de sabedoria. Até porque você está recebendo a oração. Eu preciso de sabedoria e muita. Eu preciso de sabedoria e muita. Não é pouca, não, é muita sabedoria. Eu preciso de muita. Deus sabe a pessoa que eu sou. Tem gente que eu admiro, agradeço, sou grato a Deus pelo carinho que tem por mim. Mas tem gente que acha que eu sou perfeito. Eu sou muito falho demais. Não sou um bom administrador. Tenho lutado para ser um bom administrador. E é por isso que eu estou orando por você e por mim, pedindo a sabedoria do alto para administrar, seja o que for, financeiro, amoroso, as bênçãos que vão chegar em nome de Jesus. Então, se você lembrou de alguém agora que precisa receber essa oração, já clica aqui nessa seta ou copia o link desse vídeo e manda para a pessoa. Roberto, eu quero semear de alguma forma na vida de alguém, mesmo sem ter. Então, copia o link agora e coloca nos seus status. Coloca nos seus status. Muita gente vai ser abençoada. Essa oração é pedindo a Deus que o discernimento do alto, a sabedoria, o mistério da prosperidade, da administração celestial seja desbloqueado na sua mente. Amém? Estende tua mão para cá. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo repouse sobre sua casa, sobre sua vida. E você, de posse de vitória, escreve amém. Que Deus te abençoe e não sai daqui sem antes compartilhar essa mensagem com alguém. Faz a tua parte e Deus será glorificado.